Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua, e hoje temos a Lua cheia no signo de Câncer. Câncer que é o signo que é regido pela Lua, ou seja, temos um dia extremamente lunar no dia de hoje. Bom, primeiramente eu quero até me desculpar que eu não consegui mandar o áudio cedinho, como eu gosto de mandar, né? Não deu tempo de gravar ontem, aí não deu tempo de gravar hoje de manhã, né? Que eu acordei cedo, mas mesmo assim não deu tempo de gravar cedinho, né? Mas estou mandando aí, né? Por volta das 9 horas. Ainda é de manhã, eu sei que algumas pessoas esperam o áudio, né? Já ouvem assim que sai, então elas devem ter se surpreendido, né? Que não tinha nada lá, mas agradeço aí quem esperou e está ouvindo aí nesse momento. E eu sei que muitas pessoas também ouvem um pouco mais tarde, então de qualquer forma é importante que eu mantive aí o dia. Aliás, antes da gente começar a falar do dia de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão para todo mundo aqui, principalmente para quem tem muito uma energia de Virgem, o signo de Virgem. Porque existe aquela frase, né, que ela é muito sábia, ela é muito importante, que diz que feito é melhor que perfeito. E tem também todo esse conteúdo, né, que a Brené Brown trouxe, que é a coragem de ser imperfeito. Então o que acontece, né? Que eu quero trazer uma reflexão aqui para todo mundo e cada um vai pegar se for para si, né? Então se você já não está nesse bloqueio, tudo bem, mas se por um acaso você está nesse bloqueio, ouça bem aí o que a gente vai conversar. Porque muitas pessoas, né, principalmente se a gente pegar na astrologia, o signo de Virgem pode trazer muito isso, que é a questão de querer fazer tudo muito bem feito, tudo certinho, tudo perfeito, colocando aqui entre aspas. Só que a grande questão é que o perfeito não existe, né? A gente está num mundo aqui que teremos aí uma série de obstáculos, uma série de aprendizados. Então, se a gente for realmente esperar algo ficar perfeito para a gente fazer, possivelmente a gente não vai fazer, né? Ou faremos muito tarde, ou procrastinaremos muito. E eu quero dar um exemplo aqui desse podcast, porque quem me acompanha faz tempo, né, sabe que anteriormente eu não fazia podcast, né, eu fazia mais as lives, vídeos, posts, enfim. De repente eu entrei mesmo no mundo do podcast quando o Spotify ali comprou a Anchor e aí facilitou muito a vida, né? Então ficou mais simples poder gravar um podcast e colocar todos os dias. Aliás, já dou a dica, você que produz conteúdo, né? Hoje é muito fácil ter um podcast. O que eu faço? Eu basicamente tem um aplicativo para gravar esse áudio que eu estou falando aqui com vocês. Esse aplicativo ele grava MP3 e aí depois eu mando através do Anchor, né? Ele já coloca lá nas plataformas, depois eu coloco no YouTube, enfim, então hoje facilitou muito. E o podcast, se você me ouve aqui, provavelmente você gosta também, porque é uma forma muito prática, né? De ouvir aí os conteúdos. Eu mesmo fico frustrado quando a pessoa faz só uma live, ela não coloca a live no podcast, porque muitas vezes eu não vou conseguir assistir a live, né? Por conta das demandas do dia, mas eu poderia ouvir o podcast, né? Então eu pelo menos gosto muito desse formato. Mas enfim, eu quando comecei aqui, né, eu buscava, né, gravar todos os dias, mandar áudio todos os dias, mas muitas vezes eu não conseguia, né, passava o dia e eu não conseguia mandar um áudio, né, não conseguia mandar o conteúdo. E eu até falava, né, galera, é isso, né, tem dia que eu não vou conseguir e tá tudo certo, é assim mesmo. Só que aí eu quis dar um passo além, né, eu falei, não, eu quero mandar todo dia, eu preciso mandar todos os dias esse áudio, eu preciso mandar essa reflexão todos os dias. E eu tô aqui com vocês de domingo a domingo. No geral, a galera faz uma live por semana, 2 lives por semana, né? Às vezes solta um vídeo aí semanalmente, né? De segunda a sexta, mas eu estou aqui com vocês de domingo a domingo, porque eu realmente determinei isso. Então, desde então, eu tenho conseguido manter todos os dias mandando áudio, né? Todos os dias, sem exceção. Mas eu quero ir além, né? Eu gostaria muito de mandar todos os dias de manhã cedinho, né? Acordar às 5:30 da manhã e já mandar áudio para vocês. Só que aí que tá, né? Tem dia que não tem como. Tem dia que de repente, por enquanto, né? Eu quero ver se eu consigo me estabelecer para realmente fazer isso acontecer, mas por enquanto não tem como. E tá tudo certo. Né? Então, assim, estou mandando um pouco mais tarde, né? Não é como eu gostaria, mas ainda assim estou mandando. Então, só deixo a reflexão do seguinte, né? Se de repente eu ficasse esperando, né? Eu ter o cenário perfeito, né, para eu poder gravar esse podcast, ou seja, que eu consiga mandar todos os dias 5:30 da manhã, talvez eu não teria começado ele. Né? E justamente esses ajustes do que eu queria fazer com o podcast, eles vieram justamente porque eu entrei no jogo, eu entrei na arena, né, como diz aí a Brené Brown, e foi na arena, foi no jogo ali que eu consegui ir direcionando. Tanto que também, quem lembra, né, eu comecei mandando geralmente áudios mais curtos, né, de 5 minutos, e aí eu fui vendo, eu vi que a galera gostava de conteúdos mais longos,
vi que dava, né, para muitos momentos fazer áudios de até 30, 30 e poucos minutos, e foi formatando. E esse podcast continua em formação. Eu convido você que me ouve aqui a me seguir lá no Instagram, @astrologiatantra, e mandar de repente suas dicas, feedbacks, enfim, o que você gostaria de ver aqui. Eu vou ficar muito feliz em ouvir, né, a sua opinião, porque realmente esse conteúdo ele vai sendo criado, ele está sendo criado, né, a todo momento. Mas enfim, eu quero trazer para vocês aí que feito é melhor que perfeito, né? Perceba que muitas vezes você só precisa de um empurrãozinho para começar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E esse empurrãozinho, quando você começa, quando você entra na arena, aí sim as coisas começam a se desenrolar. Então fica a dica. Aliás, é bom porque a Lua está, no signo de Câncer, e o signo de Câncer é um signo cardinal, é o signo dos inícios. Mas vamos lá falar do dia de hoje. Bom, primeiramente continuamos com uma lua cheia, né? Estamos ainda aí sob uma influência do eclipse. Para mim foi forte. Eu estou olhando ao redor aí, algumas pessoas que eu conheço, também muitas pessoas sentiram, né? Aliás, questões de pescoço, de garganta, né? Questões relacionadas aí a essa área taurina, né? Inclusive área escorpiana também por oposição, né? Que isso aí seriam área genital, área dos intestinos e assim por diante, podem ter sentido algum impacto, algum baque aí, sem contar toda a área emocional, né? Tudo que pode estar acontecendo aí na nossa vida por conta dessas coisas do eclipse. Aliás, tem algo muito, muito triste acontecendo, eu não sei se você que me ouve aqui tem acompanhado, mas, bom, eu sou vegano, então isso aí, quem me acompanha há um tempo já sabe, é uma filosofia de vida para mim, é algo que realmente eu acredito, que é a questão do amor incondicional, o amor por todos os seres, a verdadeira compaixão, aliás. Vou postar sobre isso lá no meu Instagram, que é uma pesquisa mesmo científica, falando sobre o poder, né, da meditação da compaixão. E olha só como que é, né? Tivemos aí o eclipse em Touro e meio que emergiu algo, obviamente, que já estava acontecendo. Na verdade, os eclipses eles não criam nada, né? Eles simplesmente eles demonstram, eles fazem surgir. Então é por isso que geralmente assim, se você, né, não tem nada para acontecer, se não tem alguma coisa que já estava pegando, provavelmente o eclipse ele passa mais tranquilamente. Mas geralmente o eclipse ele tem aí a natureza de fazer emergir algumas questões. E olha só, né, a gente tem aí em Brotas, em São Paulo, uma fazenda, né, que está lá com mais de 1000 búfalas, né, e seus filhotes, seus bezerros, búfalas grávidas, numa situação de calamidade, numa situação horrível, porque a pessoa, né, o proprietário da fazenda, simplesmente deixou essas búfalas ali para morrerem de fome, de sede, enfim. Para quem quiser, acompanha lá, eu vou postar também lá no meu Instagram, o Instagram do Santuário da Rainha, né, que está lá na linha de frente, está acompanhando, e a gente vê, né, isso é jogado na cara de todo mundo, como o ser humano é, né, como que alguém tem coragem de deixar milhares de vidas, né? São vidas, não importa que é uma outra consciência, uma outra forma de vida, mas são vidas, inclusive vidas muito próximas da gente. Né? Inclusive dentro do xamanismo, que é uma outra linha que eu trabalho, que eu também, né, dou curso, que eu também atendo, né, faço atendimentos com base no xamanismo, o búfalo, porque são búfalas, inclusive, né? Olha só o simbolismo, o búfalo é um animal sagradíssimo, ligado ao grande espírito, ligado à gratidão. Assim, antes do ser humano, né? De repente se voltar a essa questão do veganismo, de ir para plantas, que eu acho que é um caminho, né, que a gente tem que seguir, mas o búfalo ele realmente ele deu tudo para o ser humano, né, porque ele dava a sua carne, ele dava a sua pele, né, os seus ossos, enfim, e tem várias histórias e lendas do xamanismo que falam sobre isso. E lá a gente tem hoje simplesmente mais de 1000 búfalas sofrendo. Né? E aí temos uma questão, inclusive, de que o dono não deixa, né, as pessoas que estão ali, os voluntários, alimentar os animais. Enfim, está uma calamidade, mas o que eu gostaria de trazer aqui é justamente isso, o eclipse demonstrando, o eclipse em Touro, né, uma lua cheia no signo de Touro. O signo de Touro, além de trazer o simbolismo do animal touro, né, que está se demonstrando ali pelas búfalas, né, são animais lindos, inclusive. Lá o Santuário da Rainha está colocando algumas fotos, alguns vídeos. E lembra que estamos com Urano em Touro. Né? Urano querendo rever aí a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a alimentação. Né? E por que esses animais estão ali, né, daquele jeito, naquela situação? Simplesmente porque as pessoas, hoje ainda, né, muitas pessoas veem os animais como produtos. Como produtos. Então, assim, aquilo lá é um produto que aquela pessoa, né, da fazenda comprou, herdou, eu não sei exatamente a história, mas a partir do momento que, sei lá, não está mais dando lucro, deixa ali.
né? Tipo, que o tempo, né, faça com que eles sumam, né, que eles apodreçam e morram e assim por diante. Porque os animais hoje são considerados como produtos. Então fica essa reflexão para todo mundo, porque isso ainda existe porque algumas pessoas mantêm seus hábitos, né? Então pensa hoje como é que o seu hábito de repente está associado, né, a algum tipo de sofrimento dessa forma. Então isso é uma fazenda, né? Essas búfalas elas eram para produzir aí a mussarela de búfala, né? Então um queijo, né, era uma fazenda aí leiteira, mas os animais estão ali naquela situação justamente por isso. Então, galera, fica a dica aí também. Estamos aí com a Lua em Câncer, signo da Grande Mãe, signo do feminino, a forma que a gente lida com a Mãe Terra e todas as suas criaturas tem a ver com uma forma que a gente lida com o feminino, tem lidado com o feminino, né? E a gente precisa realmente rever tudo isso. Eu peço aí que todo mundo que me ouve aqui para um pouquinho, né? De repente entra ali no Instagram, no Santuário do Vale da Rainha. Eu vou colocar no meu Instagram, segue lá, @astrologia e tantra. Eu vou postar nos meus stories. Segue lá, veja a situação, veja o que está acontecendo e veja se você gostaria de participar disso, né? Se você pensa assim, será que seu hábito, será que o paladar, será que, enfim, vale a pena, né, estar participando de algo desse tipo? Então fica a dica aí para essa coisa uraniana. Mas vamos lá, né? Estamos aí conversando sobre essa lua cheia no signo de Câncer. A lua cheia ela sempre demonstra, por exemplo, estou falando de algo mundano e que demonstra aí, né, para todo mundo algo que está acontecendo no nosso planeta. Né? Aliás, esse caso está tendo uma repercussão internacional, tem muitas pessoas de outros países, né, acompanhando também e vendo o que está acontecendo, mas trazendo para um âmbito mais pessoal de cada um, né, a lua em Câncer vai falar sobre o nosso passado, vai falar sobre a nossa família. O que eu queria trazer no dia de hoje? A lua em Câncer está cheia, né? Então ela está aí abundante, ela está ali realmente poderosa, porque ela está na casa dela, que é o signo de Câncer, e está cheia, toda iluminada, né? Ainda vindo de um eclipse. Então a gente tem aí a lua fazendo hoje quadratura com Quirón, que fala sobre nossas feridas, um quincúncio com Saturno, que fala sobre amadurecimento e bloqueios. Deixa eu tomar uma água. E lá na madrugada do dia de hoje, por volta da 1 hora da manhã, a Lua vai fazer um sextil com Urano. Além disso, a gente ainda carrega hoje aquele bom aspecto que Mercúrio em Escorpião está fazendo com Plutão, que é o regente de Escorpião e que é o senhor das profundezas e das transformações. Galera, uma essência para o dia de hoje, que tudo. E, aliás, engraçado, né? Embora eu saiba da astrologia, eu saiba o que está acontecendo, eu não estou a todo momento tão ligado, né? Nossa, então agora está a lua em Câncer, eu vou fazer isso. Eu percebo que eu sou levado a essas coisas. E eu já acordei de manhã, né? Lendo aí um livro, né? Eu estou sempre lendo vários livros e aprendendo e aplicando na vida. Lendo um livro falando justamente sobre questões do passado, questões de família, né, como ficam traumas, como ficam registros, e eu comecei a refletir sobre o meu passado, sobre a minha família, sobre pai e mãe, né, uma coisa muito interessante. Então fica a dica aí para o dia de hoje, você, com alguns minutinhos no dia, faça esse exercício. Né? Perceba que se você tem algum bloqueio, alguma ferida hoje, algo que você não consegue fazer, algo que está dificultando a sua vida, né? Pode ser aí as feridas de Quirón, pode ser aí os bloqueios, as couraças de Saturno. Saiba que, né, através desses dois planetas ainda, Quirón e Saturno, pode vir uma cura e pode vir um amadurecimento. Então só o fato de você revisitar o passado, olhar para aquele medo, olhar para aquele ferimento, né, aquela ferida, e buscar ressignificar isso, já tem aí um processo de cura que é iniciado. A gente sabe que temos algumas feridas muito profundas que muitas vezes precisam de um processo, ela não é curada de uma hora para outra, pode sim, também pode acontecer, por que não, né? Tudo é possível, mas a gente vê que no geral algumas feridas muito profundas têm um processo, levam um tempo, algumas coisas vão acontecendo, mas o fato é que se a gente não encara os medos, se a gente não encara as feridas, se a gente não quer olhar para essa ferida, ela não tem como ser curada, ela não tem como ser trabalhada. Na verdade, ela só vai piorar. Como aquele exemplo que eu já dei, que é quando você tem uma ferida no seu corpo, você se fere, né, faz um arranhão, faz aí cai no chão e tem um ralado na pele. O corpo ele tem uma inteligência, né, de realmente ir curando aquilo, mas, porém, contudo, né, dependendo do tamanho da ferida, dependendo do que acontecer, se você não tratar, aquilo vai infeccionar, aquilo vai ficar pior. Né, acho que todo mundo sabe disso. Então, quando é uma ferida leve,
naturalmente o nosso corpo tem a tendência de cicatrizar e cuidar do processo aí de cura daquela ferida. Agora, quando é uma ferida muito profunda, geralmente você tem que intervir. Né? Se você não, pelo menos, né, aí vai os graus de feridas, né? A gente sabe que temos aí muitas coisas que podem acontecer, mas se for uma ferida mais feia, assim, uma coisa que já aconteceu, que está ali mais profunda, no mínimo, você vai ter que dar uma boa lavada, né? Trazer aquele elemento água, dar uma boa lavada no lugar, para que não corra o risco de infeccionar, de acontecer alguma coisa assim. E aí a gente vê, novamente, dependendo do grau da ferida, temos aí que trazer aí cicatrizantes, antissépticos e assim por diante. Então, assim, é com a gente psiquicamente. Então, às vezes alguma coisa mais leve que nos machuca, o tempo cura, né? O tempo dá um jeito de trabalhar essas questões. Agora, quando é uma coisa muito profunda, possivelmente a gente vai ter que realmente aí intervir. E aí também fica a dica que às vezes intervir por conta própria, sozinho, pode ser mais desafiador. Então é por isso que a gente tem hoje um mundo onde temos cada vez mais terapeutas. E eu fico muito feliz, aliás, esse fim de semana atendi uma pessoa que tem um mapa de terapeuta, que tem um mapa de curadora e que eu falei, vai embora, começa aí a viver essa missão. Né? As pessoas estão pedindo isso. Então hoje a gente tem aí muitos terapeutas sendo formados, né, sendo trazidos aí à luz, né, e aparecendo, e realmente muitos passam por mim. Né, eu fico muito feliz que as pessoas parecem que são atraídas, né, e eu atendo a pessoa, eu vejo no mapa dela, eu falei, poxa, olha, você tem um mapa de terapeuta total, né? E aí a pessoa faz ali o teu impulso ali para que ela viva realmente essa realidade. Então hoje cada vez mais temos pessoas que podem nos ajudar. Então também saiba que às vezes, encarar o passado sozinho, sem a técnica, pode ser muito desafiador, pode ser complicado. Mas com ajuda profissional, com a ajuda de uma outra pessoa que pode dar a mão ali para a gente e realmente enfrentar os medos, pode ser tudo muito mais tranquilo e realmente é uma possibilidade de cura. Então, aproveite o dia de hoje, de repente, revisite o passado, perceba hábitos, questões que você tem hoje, dificuldades, desafios e como elas podem estar ligadas a questões do passado, a questões da família. Esses são assuntos cancerianos, esses são assuntos da Lua. Né? E fica a dica também de um cristal que eu estou usando aqui. Né? Se você quiser usar também, se você tiver, fica aí a dica, que é a Pedra da Lua. Novamente tem que ser a Pedra da Lua natural, né? Então, assim, isso eu explico direitinho no curso de cristais, né, onde a gente fala que a gente tem hoje, infelizmente, uma indústria que, como tudo, né, o ser humano tem uma parte do ser humano que tem uma ganância que só quer ganhar dinheiro. Então, assim, eles simplesmente fazem um cristal ali, cristal não, né, porque é um vidro, na verdade, né? Eles fazem uma pedra, entre aspas, vendem como pedra da lua simplesmente para lucrar, né? E tudo bem você criar uma pedra e dizer, né, que ela é artificial e que você criou, mas vendê-la como natural que é o problema. Então, a Pedra da Lua, a gente tem a Pedra da Lua natural, feita pela Mãe Terra, que traz aí toda uma medicina, uma assinatura celeste, uma assinatura da natureza. E a Pedra da Lua é totalmente ligada à própria Lua na astrologia. Né? Ela ajuda a gente a trabalhar emoções, ajuda a gente a trabalhar questões do passado, ajuda a gente a trabalhar a questão do feminino, de família. Então a Pedra da Lua pode ser uma grande companhia no dia de hoje para suas meditações, para suas reflexões, para os seus trabalhos aí de autoconhecimento. Aliás, eu realmente recomendo que você que me ouve, seja lá qual seja a sua profissão, seja lá qual seja o seu caminho, que você tenha pelo menos alguns minutinhos, mesmo que sejam poucos minutinhos, de olhar para dentro, de autoconhecimento. Porque se deixar, a gente é levado aí pela turbulência do dia a dia, naquela correria, só olhando para fora, nunca olhando para dentro, só olhando para fora, nunca olhando para dentro. E um belo dia, a vida nos obriga a olhar para dentro, geralmente com algum evento meio bem complicado. Então fica a dica aí, reserve alguns minutinhos todos os dias para você olhar para dentro, para você poder ver o que está acontecendo dentro de você. E aí tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo de se encaminhar. Galera, é isso. Estou aqui garantindo o áudio de hoje, novamente feito é melhor que perfeito. Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido boas reflexões. Me acompanha lá no Instagram, eu vou compartilhar algumas coisas hoje, se tudo der certo, porque ontem tive uma surpresinha aí, por isso que eu não consegui, né, estar tão presente. E se você gostou desse áudio, se valeu a pena para você, né, o que você pode fazer para contribuir, para retribuir, é justamente compartilhar, mandar para algumas pessoas, compartilhar no seu Instagram, me marcar, e eu vou ficar muito, muito feliz em ver que essa mensagem está sendo distribuída, está sendo espalhada pelo mundo.
Vou ficando por aqui, muita gratidão, uma ótima segunda-feira. Namastê, Harion.